Antes de começar a segunda parte, vocês queriam perguntar alguma coisa sobre o que foi falado anteriormente? A gente pode dar sequência à segunda parte. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre Jonas, sobre Oséias, sobre alguma coisa que foi falada do profeta Eliseu? Ou damos sequência? Então vou seguir viagem. Então agora, irmãos, nós vamos voltar para a Segunda Reis. E aí, nós vamos seguir agora no capítulo 16. No 16 de Segunda Reis, é bem interessante porque nós temos uma profecia messiânica aqui, né? Então, no capítulo 16, nós vamos ver, né, que tinha o rei Acaz, né, era o rei de Israel, e o rei Jotão era o rei de Judá. E ali eles estavam travando. Na verdade, Acaz era rei de Judá, né? O rei de Israel era Peca, na verdade. E ali, naquela ocasião, Judá estava travando uma luta contra o rei da Síria, né? E contra o rei de Israel. A gente já viu essa passagem em Isaías, né? Onde Acaz, que não era um rei muito bom, né? Ele era um rei de Judá que não era um rei tão justo. Mas ainda assim, o Senhor, por amor a Davi, decidiu salvar o rei Acaz. E ali ele mandou uma profecia para Acaz. Ele falou que no futuro, né, uma virgem conceberia e ia dar à luz a um filho, né? E mais para frente essa profecia a gente já vê que ia se cumprir na vida de Maria, né, que era uma virgem, e conceberia a Cristo. E naquela época o Senhor deu livramento a Acaz. De algum modo ele fez Acaz ser bem sucedido contra Peca, rei de Israel, né? E contra Rezim, o rei da Síria. Então essa parte é mais uma repetição do que a gente já tinha visto no livro do profeta Isaías. E aqui no capítulo 17, começa a parte triste, né? Começa uma parte muito triste, que é o povo norte, o povo da tribo norte, cuja capital era Samaria. Oséias era o rei atual agora, né? Não o profeta, mas um próprio rei chamado Oséias. Ele era o rei da tribo do norte. E ele governou Israel durante 9 anos, né? E quando ele governou, e no 9º ano que ele estava governando, quem governava no Reino Sul era o rei Ezequias, né? O rei Ezequias, que foi um rei bom, estava no seu 6º ano, enquanto no Reino Norte, o rei Oséias estava no 9º ano. E aconteceu ali, acho que eu vou até parar nessa parte, eu vou ler os outros profetas primeiro para vocês entenderem, mas todos os profetas que eu vou mencionar aqui, eles vão profetizar justamente isso, né? Eles vão profetizar o que vai acontecer com Israel sobre o governo de Oséias. Então, nós vamos agora para Amós, né? Em Amós que foi mais um profeta contemporâneo daqueles todos que eu mencionei anteriormente, Amós, ele vai começar no capítulo 1 e no capítulo 2, ele vai fazer juízo contra diversas nações, né? Então Amós vai falar contra os filisteus, Amós vai falar contra os sírios, vai falar contra Edom, mais uma vez, vai falar contra Judá, contra Israel, contra os amonitas, contra os moabitas. E ali o Senhor vai dar sentença de todas essas nações, né, que viviam naquela época por conta das suas más condutas. E aí, depois no capítulo 3, né, o Senhor, ele usa uma figura de linguagem aqui. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês.
Então aqui em Amós, ó, nós vamos para o capítulo 3. Olha só que interessante o que o Senhor fala aqui em Amós 3, ó. Nós vamos pegar aqui a partir do versículo 3, ó. Então Amós capítulo 3, versículo 3. Então olha só a sabedoria do Senhor pelo ministério de Amós. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? A resposta é uma pergunta retórica, cuja resposta é não, né? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Então não tem como a árvore cair na armadilha se ninguém plantar essa armadilha primeiro. Então, tudo aqui que está sendo falado são impossibilidades, né? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Olha só agora o versículo 7, que é a chave do que está falado aqui, ó. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, em Amós 3, o Senhor está falando que tudo que o Senhor faz, ele dá sinais anteriores, né, para que as pessoas compreendam que ele está chegando, ou para juízo ou para socorro, né? Nesse caso, ele estava vindo para juízo. Ele estava alertando por Amós, por Miqueias, estava alertando por Oséias, por todos os outros profetas, por Isaías, que ele visitaria a maldade principalmente da tribo do norte, né? E essa maldade não viria essa sentença, essa punição, ela não viria de uma hora para outra. Ele estava divertindo pelos profetas para que o povo de Israel não pudesse falar que o Senhor não tinha os advertido, para que fosse uma sentença justa. Assim como o Senhor alertou o povo de Nínive pelo ministério de Jonas. O Senhor avisou a Nínive: se arrependam, porque eu estou indo até vocês para juízo. E Nínive se arrependeu. E o Senhor, por esses diversos ministérios de profetas, já tentou avisar, principalmente a tribo do norte: eu estou chegando com juízo. E eles não foram se convertendo. Então aqui é o Senhor falando que ele sempre deixa evidências do que ele vai fazer. Ele nunca vai fazer um juízo, uma punição, uma sentença que ele não tenha dado uma oportunidade de arrependimento anteriormente pelos seus profetas. Depois, no capítulo 4, nós vamos ver que o tiro saiu pela culatra, porque nós vamos ver que, embora o Senhor tenha corrigido o povo de diversas formas, ó, vamos ler um pouquinho aqui para vocês verem, ó, no capítulo 4 de Amós, né? Vamos pegar a partir do versículo 6, olha que interessante. Então, Amós 4, versículo 6, diz assim: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas licitudes. O que é limpeza de dente? O dente, ele só suja quando a gente come, certo? Se o Senhor está dando limpeza de dentes, significa que o Senhor deixaria eles com fome, que eles não comeriam. Entendeu? Ó? Então, ó, por isso vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. Olha só que eufemismo, parece até bonito, né? Parece que o Senhor está escovando o dente do povo, né? Mas na verdade eles não estão comendo, por isso que o dente não está sujando. Ó, e falta de pão em todos os vossos lugares. Olha lá, falta de pão, então é fome. Tá vendo? Ó? Parece bonito, mas não é. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aí continuou, ó. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. Então, antes da colheita, perto da colheita, a chuva faltou, que era a maior ansiedade, né, do povo. E fiz que chovesse em uma cidade, olha só, e não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. Então, o que o Senhor queria mostrar com isso? Que na terra de vocês, Israel, não choveu, mas a do vizinho choveu. Significa que choveu lá
porque eles não estão em desobediência, e não choveu aqui porque vocês estão em desobediência. Então o Senhor estava deixando claro que o agente da falta de chuva sobre o povo de Israel era o Senhor. E qual que foi a resposta do povo de Israel? Ó, e andaram errantes 2 ou 3 cidades, ou seja, como não tinha água, eles tiveram que migrar e procurar água aonde chovia, nas cidades vizinhas, né? E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água. Mas não se saciaram. Contudo, ó, mais uma vez, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E aí o Senhor continuou os juízos, olha lá. Feri-vos com queimadura, com ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, comeu a locusta, o gafanhoto, e o Senhor já tinha profetizado isso, né? Em Joel 1. Em Joel 1, o Senhor tinha falado desses gafanhotos, que comeriam dessas plantações também, né? Então, para você ver como são profetas contemporâneos, né? Como a profecia de Joel, né, convergia com a profecia de Amós, né? Acerca dos gafanhotos. Comeu a locusta, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E aí depois o Senhor enviou peste ainda contra eles, parecidos com a do Egito. Os seus jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fez subir as vossas narinas. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim. Portanto, assim te farei, ó Israel. Então aqui, ó, o Senhor deu diversas oportunidades, juízos, demonstrações de que o Senhor estava insatisfeito com o povo de Israel. E ainda assim, o povo de Israel não se convertia. Ficava claro que era o dedo do Senhor, né? E eles ainda endureciam a cerviz, o pescoço, e não se arrependiam, diferente do povo de Nínive, que se arrependeu na primeira pregação do profeta Jonas. Não conhecendo o Senhor, diferente do povo de Israel, que andou com o Senhor durante todo o tempo. Depois, dos capítulos 5 e 6, né? Nós vamos ver finalmente a profecia que eu ia ler para vocês em Reis 17, onde eu vou voltar depois, em 2 Reis 17. Finalmente o Senhor fala pela boca de Amós que ele mandaria o rei da Síria lá para a tribo do norte, para a tribo de Israel. Ele iria sitiar a cidade, iria levar todo mundo cativo e eles morariam na Síria. Então eles seriam exilados para a Síria. E aqui eles já estavam, então aqui o Senhor já estava profetizando, né? Mandou a sua profecia contra a tribo norte. O Senhor falou que mandaria eles para a Síria em exílio. Depois aqui vem uma das passagens mais lindas, né? E é uma passagem muito rara, que é onde uma das poucas vezes o Senhor chama o seu servo pelo próprio nome. Olha só que interessante aqui, ó. Nós vamos ler Amós 7. E nós vamos a partir... Deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir do versículo 2. Então, Amós 7, versículo 2, diz assim: E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará a Jacó, pois ele é pequeno. Então aqui, Amós estava intercedendo por Israel, né? Estava intercedendo ao Senhor por Israel, como Moisés fez no passado, né? Para que o Senhor retirasse a sua mão, né? De os ferir, né? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Aí no versículo 4. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também devorou uma parte da terra.
Então eu disse, Senhor Deus, cessa, eu te peço, que levantará Jacó, pois é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso, nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E olha só que bonito agora no versículo 8. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Então, Amós era um profeta tão amado pelo Senhor, que o Senhor chamava Amós pelo próprio nome. Olha só, isso também demonstra, isso o apóstolo falou algumas vezes nos cultos, né? Como Deus, ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que nos conhece pelo nome, como indivíduos. Nós não somos um homem a mais para o Senhor. Então o Senhor me conhece como Leandro, conhece o apóstolo como José França, conhece a minha esposa como Andressa, e conhecia Amós como Amós, e chamou ele pelo seu nome, demonstrando que o Senhor nos conhece enquanto indivíduos, né? Ele nos chama pelo nome, ele nos conhece separadamente, sabe como nós somos individualmente. Conhece as nossas fraquezas e nossas virtudes. Então aqui, olha que bonito ele se referindo a Amós pelo nome, e isso é muito raro acontecer na Bíblia, né? Então disse aqui, o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, nunca mais passarei por ele. Então, essa passagem aqui, ela demonstra principalmente como o Senhor é pessoal nos seus relacionamentos. Então aqui na sequência, nós vamos agora, estamos quase finalizando Amós. E aqui no capítulo 9, é um capítulo, nós vamos ler aqui em Amós apenas os versículos 1 ao 4. Então olha só que interessante. Então Amós 9, do 1 ao 4, diz assim: Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar. Deixa eu ver se essa parte mesmo. Deixa eu ver. Peraí. Isso mesmo. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Olha só agora, que forte isso daqui, ó. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. Então, ou seja, o Senhor, ele está trabalhando com as extremidades. Não importa o quão fundo vocês cavem, eu os puxarei. Não importa o quão mais alto vocês voem, eu os trarei de volta. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os picará. E se forem cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então aqui em Amós, o Senhor vai começar falando que isso vai se cumprir, não adianta vocês tentarem escapar, assim como Jonas tentou escapar. Tentou não pregar as boas novas ao povo de Nínive, tentou não pregar arrependimento ao povo de Nínive, o Senhor achou a Jonas. Não teria meios do povo de Israel escapar daquela sentença. Já estava decretado e não haveria retorno. O Senhor iria cumprir independente de onde eles se escondessem. Só que no final de Amós nós vamos ver que o Senhor, depois de tudo, ele fará misericórdia. E esse povo que iria para o exílio da Síria, a tribo do norte, que iria para o exílio assírio, seria trazido de volta. E esse povo, nos tempos de Jesus, passou a ser chamado de samaritanos, né? Como a própria mulher samaritana que nós vimos o Senhor falar. Essa samaritana
que o Senhor Jesus se dirigiu, já no Novo Testamento, era descendente, essa samaritana era descendente desses israelitas da tribo norte, que foram levados para a Síria, se miscigenaram durante gerações com os assírios, né? Então eles absorveram a cultura dos assírios, né? O modo de viver dos assírios. Então, durante séculos, eles ficaram mais ou menos ali, pelo menos uns 5 séculos, né? Em contato com os assírios, né? Não, foi menos, na verdade, mas eles ficaram tempo suficiente para absorver a cultura, os costumes. Então, quando eles voltaram de volta, quando o Senhor os trouxeram de volta do exílio, de volta para a terra de Israel, eles foram contaminados muito com os costumes dos assírios, né? E acabaram pervertendo muito as leis, os estatutos, os mandamentos do Senhor. E é por isso que no Novo Testamento, os samaritanos eram tão odiados pelos judeus. Porque por eles terem se miscigenado e absorvido essa cultura dos assírios, eles pervertiam muito a Torá e os ensinamentos do Senhor. Então eles eram muito abomináveis, né? Eles eram considerados abominação aos judeus do sul, né? Que não tiveram muito essa mescla, né? Esse sincretismo. E aqui, nós finalizamos. E agora aqui eu vou rapidamente para o profeta Miqueias, né? Então Miqueias também foi contemporâneo desses profetas, né? E aqui no capítulo 1 de Miqueias, o Senhor demonstra aqui, ó, no capítulo 9, no versículo 9 do capítulo 1, então Miqueias 1, versículo 9, diz assim: porque a sua chaga, está falando da chaga de Israel, da tribo norte, é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Então aqui, essa chaga significa que o pecado de Israel era tão grande, era tão abominável, que ele se espalhou como uma úlcera, né? Então às vezes a gente tem aquela ferida, aquela úlcera, que se não tratada, ela vai abrindo e se espalhando. Então o buraco que começou pequeno se tornaria gigantesco, né? O Senhor Jesus usou também do exemplo da roupa velha, né? Isso é muito comum em roupas, principalmente roupa de homem que treina, geralmente ela forma furos na axila. E depois de um tempo, se você não remenda esse furo e se insiste em usar a roupa, esse furo vai se abrindo cada vez mais. Então, essa chaga, que é o pecado do povo norte, da tribo norte, do reino norte, eles foram pecando. Esse pecado foi se expandindo, eles não foram se arrependendo, até que chegou a Judá e contaminou a Judá. E isso pode servir para nós, às vezes, como cristãos que estão se corrompendo na medida do tempo, ao ponto do seu modo de vida pecaminoso começar a afetar os seus outros irmãos. Então os irmãos começam a ver, nossa, o Leandro está começando a agir dessa forma, acho que eu vou agir também, né? Só que esse modo do Leandro estar agindo é pecaminoso. Só que o irmão que está vendo o Leandro agir está seguindo os caminhos do Leandro, então o Leandro está impelindo este irmão a pecar. Então, e o Senhor estava se indignando muito com Israel pelo ministério de Miqueias, porque eles estavam começando a perverter a tribo sul. Então fica essa advertência para nós, no qual nós devemos andar em santidade, para que também nós não sejamos obstáculos, né? Ou meios pelos quais os nossos irmãos venham a transgredir contra o Senhor pelo nosso mau testemunho. Depois em Miqueias, no capítulo 2, versículo 11, o Senhor começa a utilizar os profetas como instrumento de juízo. Ó. Então, Miqueias 2, no versículo 11, diz assim: se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta deste povo.
Então o Senhor está falando aqui que se levantariam homens maus, enganadores, perversos, mentirosos, que se intitulariam profetas, né? E que o Senhor iria permitir que esses mentirosos transparecessem como profetas, né? Como juízo mesmo, né? Para o povo seguir o conselho mau desse falso profeta, desse profeta perverso. O Senhor Jesus também profetizou que isso aconteceria nos últimos dias, né? Que iriam surgir também falsos profetas, que iriam desviar a muitos, né? Então o Senhor, ele permite que esses falsos profetas se levantem de geração em geração como juízo, né? E também como teste, como prova, para ver se as suas ovelhas verdadeiramente o conhecem, reconhecem a sua voz, ou vão reconhecer a voz do enganador e irão se desviar. Então, serve tanto para juízo, né, como sentença, como punição, como também como teste para o Senhor discernir quem são as suas ovelhas e quem não são também. Depois, na sequência, em Miqueias 3, olha só que forte isso daqui, irmãos. Então, Miqueias 3, né, versículo 11, olha só como todo o povo, toda a classe do povo era culpada. Olha só que interessante isso daqui, ó. Então, olha só o Senhor falando no capítulo 3 de Miqueias, versículo 11. Os seus chefes, então os chefes do povo, aqueles que deveriam governar, né, a tribo do norte, dão sentenças por suborno, ou seja, ao invés de julgar o povo com justiça, eles julgam segundo os presentes que eles recebem, segundo os lucros, as peitas, as vantagens monetárias, né, que eles possam receber. Então, eles julgam as sentenças por suborno, ó, dão sentenças por suborno, e os seus sacerdotes, que deveriam ensinar os caminhos do Senhor, ensinam por